A crise de identidade é o nosso tema, a crise de identidade. Nós observamos que identidade é o conjunto de características físicas e psicológicas essenciais ou distintas de alguém. O nome, sexo, impressão digital, filiação, naturalidade. O nosso foco será esse. A crise de identidade no nome, a crise no sexo, a crise na impressão digital, a crise na filiação, a crise na naturalidade, a crise na maturidade. Nós estamos vivendo hoje um ambiente em que essas crises, elas são reais. Elas estão aí. Elas fazem parte, estão em nosso meio, como disse, nós somos seres humanos. Se não buscarmos uma preparação para superá-las, com toda certeza algum de vocês esbarrarão ou serão parados por alguma situação de crise dessa natureza que eu acabei de falar, do nome, do sexo, da impressão digital, da filiação, da naturalidade, da personalidade, enfim. Se não nos prepararmos, seremos facilmente vencidos por algum tipo de crise de identidade, e isso vai impedir que os planos de Deus, que é o nosso foco aqui, possam ser realizados em nossa vida. Então preste bem atenção. Nós lemos um texto bíblico em que o profeta Jeremias, ele entra em crise. Jeremias entra em crise. Dobre a sua atenção aqui em mim. Nós lemos um texto em que o texto revela quando Deus fala com Jeremias. Antes que te formasse, te conheci, antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Esse texto claramente focaliza ou traz à tona a crise do profeta Jeremias. O profeta em crise. Jeremias era filho do sacerdote, era de uma família sacerdotal, habitava em uma cidade sacerdotal chamada Anatote. Jeremias cresceu sendo instruído por rabinos. Ele tinha em foco todas as características de quem seria Deus, e de repente Deus fala com ele. Quando Deus fala com Jeremias, ele diz para Deus assim: ah, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. Isso é crise. Presta atenção. A crise de Jeremias vem à tona quando Deus fala com ele, porque a resposta à revelação do seu chamado, da sua vocação, foi a mais desanimadora possível. Deus esperava de Jeremias uma resposta ativa, receptiva, de maneira que Deus pudesse fazer sem ter nenhum tipo de empecilho. Meu irmão, se Deus não insiste com Jeremias, ele parava no tempo, que ele achava que era o tempo de ainda ficar parado no tempo. Deu para você entender isso ou não? Um homem que nasceu, foi criado em meio a sacerdotes, de uma família sacerdotal, ouvindo falar de Deus, e de repente Deus se manifesta a ele, literalmente a ele. Quando Deus se manifesta a ele, de uma maneira incrível, observe a expressão que Deus usa quando fala com Jeremias: eu te escolhi, eu te chamei, antes de sair da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. E Jeremias, numa revelação incrível dessa, ele olha para Deus e diz assim: ah, Senhor, eu nem sei falar, eu sou uma criança. Isso é crise, irmãos. Isso é crise de identidade. O camarada, naquele patamar, ele ainda não sabia o que ele era. Ele parou em alguma situação do tempo. Jeremias parou. E Deus, então,
Quando chama o profeta, fica muito claro o seu dilema, a crise na declaração da sua resposta ao seu chamado ou à sua vocação. Entenda uma coisa, o que é chamado? Chamado ou vocação é o chamamento de alguém para exercer certa função obrigatória ou para posse de um direito. Deus estava chamando Jeremias e dizendo assim: olha, Jeremias, eu te dei algo, você basta apenas assumir, porque é direito seu, porque eu te dei, te escolhi, te santifiquei, te dei as nações por profeta. Era algo pessoal dele, e Jeremias demonstra uma crise de identidade aí. Eu não sei falar, Deus. Quantas pessoas que estão vivendo uma crise dessa natureza? Eu não conheço quanto tempo cada um de vocês tem que serve a Deus. Mas de repente tem alguém, algumas pessoas aqui, que cresceu na igreja. Está há muitos anos na igreja. E a crise ainda permanece na sua vida. A crise de identidade. O que você é? O que será do seu ministério? Quando Jeremias expressa: ah, Senhor, sabe o que Jeremias está dizendo? Jeremias está pedindo um tempo para Deus. Meu irmão, quando se pede um tempo para Deus, no tempo em que Deus chama, você está querendo perder tempo no tempo que já chegou. Deu para entender ou não? Jeremias pede um tempo para Deus, sendo que era Deus que estava chamando ele. E relata para ele que o havia preparado, desde antes dele nascer. E deu em sua mão algo sublime, ser profeta das nações. E Jeremias disse: ah, Deus. Jeremias está dizendo: espera um pouquinho, Deus. Olha, o senhor veio na hora errada. Meu irmão, olha para mim. Por acaso Deus erra a hora? Por acaso alguma vez Deus já errou a hora para ficarmos questionando com Ele, que ainda não chegou o tempo? Não, Deus, deixa eu ficar velhinho. Ah, meu irmão, eu fico pensando: ah, como eu queria nascer no lar cristão, mas eu me converti aos 22 anos de idade. Como eu queria ter lido a Bíblia mais de 100 vezes, e eu não consegui isso ainda. Nós observamos uma geração, no contexto geral eu digo, que estão paradas no tempo. Enquanto Deus chama, enquanto Deus fala, cada um demonstra a sua crise pessoal, a sua crise de identidade, e fica perdendo tempo no tempo de Deus que já chegou. Não podemos perder tempo no tempo de Deus que já chegou, porque o tempo de Deus que chegou, devemos tão somente assumir a postura, a posição nesse tempo que chegou e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você entendeu? Levante a sua mão para você descontrair e não perder a sua atenção e continuar olhando aqui para mim, porque... Segundo ponto, o profeta Samuel entra em crise. Nós observamos o profeta Samuel entrando em crise. Quando ele entra em crise, no capítulo 2 de 1 Samuel, versículos 4 a 11, a crise de Samuel é manifestada quando Deus fala com ele e ele não consegue discernir a voz de quem estava falando com ele. Isso é crise. Presta atenção. Samuel nasceu, cresceu aos pés de um rabino, ensinando para ele todo o contexto acerca de Deus, estatutos, mandamentos e leis. Samuel conhecia todo esse contexto e agora Deus fala com ele, chama Samuel, e Samuel não consegue discernir a voz de quem estava falando com ele. Isso é crise. Isso é uma crise que Samuel está vivendo, que ele não sabia discernir a voz de quem estava falando com ele. Agora imagine comigo a crise de Samuel. Por 2 vezes Deus chama Samuel. Por 2 vezes. Quantas vezes? 2 vezes Deus chama Samuel. E quando Deus chama Samuel, ele ouve a voz de Deus.
A Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus, vai até Eli, pergunta para Eli, Eli responde para ele, ele volta para o quarto. Agora imagine quando Samuel volta para o quarto, a crise em que ele não estava. Samuel voltando para o quarto, calcule comigo, ele volta lá e começa a dizer, não, eu ouvi alguém me chamar. Eu ouvi uma voz, eu não estou ficando doido. Alguém me chamou. Ele ouviu, só não sabia identificar a voz que falava com ele. O problema nessa geração que nós estamos vivendo é isso. Você consegue identificar quando Deus fala com você? Ou você fica olhando aos montes quando Deus está falando com você? Porque Samuel estava vivendo essa crise. Deus falava com Samuel, queria ter acesso a ele, ele estava em crise, ele não sabia discernir a voz de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A voz de Deus não tinha uma clareza para Samuel. Você entende isso? A voz de Deus precisa ter clareza para que eu possa entender o que Ele quer comigo. Enquanto a voz de Deus não tiver uma clareza para que eu possa entender, meu irmão, eu vou ficar parado numa crise, você vai ficar estacionado numa crise, e que Deus tenha misericórdia que essa crise não seja permanente na sua vida com você. Porque Samuel não sabia discernir com clareza a voz de Deus. Ele precisava atentar com clareza a ouvir e dar ouvidos a Deus. Uma coisa é ouvir, outra coisa muito diferente é dar ouvidos à voz de Deus. Samuel ouviu, mas Samuel não sabia dar ouvidos, porque ele estava vivendo uma crise, e eu quero revelar isso para você, porque quem sabe não está acontecendo com você nessa mesma situação. Ouvimos a voz de Deus, mas não damos ouvidos à voz de Deus, porque se nós damos ouvidos à voz de Deus, não ficamos dando trabalho para Deus. Quando se ouve a voz de Deus, para-se de dar trabalho para Deus. Você logo se entrega, você logo se rende. Deus não precisa montar outra estratégia para chegar até você, porque você logo já se rendeu. Você entendeu? Diga amém aí. Amém. Quando nós ouvimos, mas não damos ouvidos, ficamos dando trabalho para Deus. Escute uma coisa, avalie você mesmo. Quantas vezes o Espírito Santo precisa te cercar para falar alguma coisa e você entender? Quantas vezes o Espírito Santo precisa te cercar? Porque eu começo a imaginar, meu irmão, quantas pessoas que o Espírito Santo está cercando e o camarada quer ir por um caminho, enquanto o Espírito Santo está cercando ele, tentando falar, ou melhor dizendo, falando com ele, e ele não para dar ouvido para ele, porque está preso em uma crise de identidade. E essa crise de identidade é tão profunda que a pessoa está paralisada nessa crise. Ao invés de ficar atento, ouvir a voz, atentar para a voz de Deus e sair da crise. Tem muitos jovens em crise, não sabem onde está, não sabem o que é, não sabem o que vai fazer, porque está vivendo uma crise, dando trabalho para Deus. Toda vez que eu encontro na Bíblia alguém dando trabalho para Deus, insistindo, uma hora Deus entra com algo chamado juízo, para poder colocar a pessoa no eixo. Que possamos eu e você estarmos atentos para a suave voz do Senhor. Que na suave voz do Senhor eu já esteja pronto para ouvi-lo e obedecê-lo, sem que ele precise usar outros métodos para me alcançar, porque ele vai te alcançar. Ele não desistiu de Jeremias e também não desistiu de Samuel. Ele continuou falando. Se precisava de uma outra situação, por certo que Deus ia fazer. Mas ele ia continuar falando com Samuel e continuar falando com Jeremias, para que eles pudessem sair daquela crise. Porque nós encontramos pessoas paradas numa crise.
Porque não sabe dar ouvidos. Ouve, mas não sabe dar ouvidos. A crise na atualidade ministerial na vida da juventude é muito triste. É patente, meu irmão. Olha aqui para mim. Há 22 anos eu me converti. Há 22 anos eu me converti. Eu queria ter lido a Bíblia já 100 vezes, mas eu não consegui ainda. Mas eu fico pensando comigo e falo, Deus, como que é a crise dessa geração hoje? Porque escute uma coisa, meu irmão. A igreja que está sendo formada, ela depende da disponibilidade de cada um de nós. Eu sou mais velho do que vocês, mas não me considero idoso. Eu acho que eu ainda vou pregar muito ainda. Mas qual será o nível da nossa igreja nessa geração em crise que nós estamos vivendo? Uma geração que conhece os limites, mas burlam eles. E acha que está tudo muito bem. Que Deus fala, mas tem dificuldade de entender aquilo que Deus está falando. Vivemos um momento de crise. Samuel pagou um alto preço no seu ministério, mas ele saiu da crise que ele estava vivendo. Você entende isso? Samuel pagou um preço muito alto para o seu ministério, mas ele saiu da crise, ele superou a crise. Ele ouviu a voz de Deus, ele fez a vontade de Deus, ele exerceu o ministério que Deus havia preparado para ele, de profeta, juiz e sacerdote. Agora imagine o que Deus tinha para Samuel, profeta, juiz e sacerdote, e Samuel continuasse preso na crise. Quem seria o profeta, juiz e sacerdote Samuel, se ele não saísse da crise? Meu irmão, olha aqui para mim, sabe qual é o meu medo? Eu vou revelar para você. O meu medo é que se eu não fizer, Deus vai colocar outro no meu lugar para fazer. Você já parou para pensar nisso? Você não teme a isso? Você não teme a Deus te rejeitar e colocar outro no teu lugar? Ou alguém diz assim, ah, pastor, eu não estou nem aí. Fala, meu irmão, vão ter que me engolir, mas eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Quando Jeremias assume, Deus diz assim, olha, é um povo de dura cerviz, é um povo que tem ouvido, mas não ouve. Mas vai lá, Jeremias, e me representa. Jeremias, em todo o tempo do ministério dele, quando ele saiu da crise da identidade, ele representou a Deus a todo o tempo, mesmo quando lançaram ele num calabouço, num poço, e deixaram lá quase morrendo. Por 2 vezes, Jeremias não negou o nome do Senhor, continuou representando Deus. Você está preparado para isso? Ou um relacionamento pode sucumbir o seu ministério? Porque tem jovem que quando começa a namorar, pronto, acabou. Acabou. Você já não pode contar mais com o camarada. Começou a namorar, entrou em crise. Era para ser diferente, mas não, entrou em crise. Parou tudo. Eu conheço jovens, escute aqui, que tinham um ministério lindo. Eu conheço jovem que saía comigo para pregar. Eu saía para pregar, levava o jovem comigo, porque eu via nele um ministério lindo. E levava comigo, quando me convidavam para eu ir nas igrejas pregar, e falava para o ministro, ó, dá uma oportunidade para o menino aí, porque o menino é bom. Ele veio com o pastor, lógico que o ministro ia dar. E ele falava 5 minutos, e a igreja pegava fogo. Enquanto aquele jovem não tinha namorada, quando ele arrumou uma namorada, eu já não pude contar mais com ele.
E ele está até hoje nessa mesma situação, se você quer saber. Não saiu da crise. Foi vencido pela crise. E tinha um ministério lindo. Eu quero passar ao último ponto, porque nós vamos falar sobre a crise que o profeta Ezequiel viveu. Se você estudar a Bíblia, você vai ver todos os homens de Deus entrarem em algum tipo de crise de identidade. O problema não é entrar numa crise de identidade, o problema é você ficar nessa crise permanentemente. Eu posso entrar numa crise de identidade, eu sou um ser humano, gente, vocês também são. Eu não posso parar nessa crise, sabe, ficar jogado lá no canto e dizer, eu não vou conseguir mais, acabou, eu desisti. Não, aí você entregou os pontos. Meu irmão, em nome de Jesus, saia da crise hoje. O problema é que nós queremos sair da crise para fazer a nossa vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Aí é diferente, meu irmão. Porque quando você quer fazer a vontade de Deus, Deus enviará anjos ao teu favor, ao teu respeito, dará ordem ao teu respeito para te dar vitória. Isso é incrível, isso é importante. Deus estará trabalhando ao teu favor, a favor da tua vida, da tua casa, de tudo que você estiver envolvido, porque você quer sair da crise para fazer a vontade dele e ele conhece o teu coração. Deus conhece o coração de cada um de nós. Quando nós nos disponibilizamos para poder pôr a mão no arado e fazer a vontade de Deus, Ele nos conhece, Ele nos dará recursos e possibilidade para fazermos. O profeta Ezequiel entra em crise. Eu vou finalizar aqui, é o último ponto da mensagem. Quando o profeta Ezequiel entra em crise, é a crise mais sensata desses três homens que eu citei aqui. É a crise que o profeta Ezequiel viveu. É a crise entre aspas, eu quero colocar uma aspas aí para você não me confundir. A crise entre aspas mais sensata que nós podemos observar entre esses três personagens que eu destaquei aqui é a crise do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele era de família sacerdotal, presta atenção. Ele nasceu numa família sacerdotal, assim como o profeta Jeremias. Ele foi criado por sacerdotes, instruído por sacerdotes. O sacerdote, ele exercia o ministério dos 30 aos 50 anos. Então, 25 anos, aos 25 anos de idade, ele era convocado para poder aprender as funções ministeriais no templo durante 5 anos. Então, de 25 a 30 anos de idade, o sacerdote, ele recebia instrução por 5 anos. Quantos anos? 5 anos. Isso, 5 anos. Ele recebia instrução para ele exercer a sua função sacerdotal no templo ou no tabernáculo, para ele exercer por 20 anos, dos 30 aos 50 anos, ele exercia o ministério sacerdotal. A partir de 51 anos, ele já não podia mais exercer, ele se tornava um escriba e passava a ensinar a lei, a manter as escrituras, enfim. Mas o exercício sacerdotal era dos 30 aos 50 anos. E todo sacerdote que tinha zelo das coisas de Deus, queria exercer. O templo estava lá, lindo, maravilhoso. Aqueles homens com aquelas vestes a caráter para exercer o ministério. E todo sacerdote sonhava ter aquela oportunidade de poder servir diante de Deus no templo. Ezequiel sonhou isso. Ezequiel estudou. Ezequiel, quando estava no último ano, finalizando os seus ensinamentos, a sua instrução para exercer o ministério no templo em Jerusalém, naquele
aquela coisa linda, magnífica. De repente, cumpre-se a palavra que o profeta havia anunciado e Jerusalém é invadida pelo exército babilônico. E Ezequiel é levado preso para a Babilônia. Agora imagine a crise que Ezequiel entrou. Imagine comigo. Eu estudei para exercer uma função sacerdotal. Eu queria servir a Deus no templo em Jerusalém. Eu estudei 5 anos para isso. A minha expectativa era muito grande para isso. E de repente a cidade é invadida, o templo é destruído e eu sou levado preso, cativo como escravo para uma terra que eu nem conhecia. Agora imagine comigo Ezequiel sendo levado para o cativeiro e o seu sonho sendo dissolvido. Eu tenho certeza que quando Ezequiel estava sendo levado, passaram com ele de frente ao templo, que ele queria tanto servir a Deus ali, e o templo estava destruído. Não havia nada de pé naquele lugar. E Ezequiel olha para aquilo, vê o seu sonho, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação indo para o ralo. Ezequiel entra em crise, meu irmão. Ele começa a perguntar para Deus: Senhor, por que eu estudei tanto? Por que eu me preparei tanto? Por que, Deus? Por que? Um monte de porquês. Ezequiel entra numa crise de identidade. Quem eu sou agora? Porque eu queria ser sacerdote na tua casa em Jerusalém. Era isso o meu sonho. Ezequiel, o sonho dele era ser sacerdote, servir a Deus no templo, conduzir os utensílios sagrados, ministrar o culto ao Senhor no templo. E agora o templo, todo o sonho de Ezequiel foi dissolvido. Eu quero que você entenda que quando Ezequiel chegou em Babilônia, ele estava abatido. Ele estava sem nenhuma perspectiva de adorar a Deus no templo. E ele não era culpado de absolutamente nada, preste bem atenção. Ezequiel não era culpado de absolutamente nada. O que estava acontecendo em Jerusalém era consequência de tudo que o povo havia, no contexto geral, feito, e Deus interveio com um juízo sobre aquela cidade e destruiu a cidade. Ezequiel estava vendo os seus sonhos também serem destruídos sobre aquele lugar. Ezequiel chega em Babilônia. Nós observamos no livro de Ezequiel, o capítulo 1 de Ezequiel. É surpreendente quando nós lemos o texto bíblico, os versículos 1 a 3, que diz assim: E aconteceu no 30º ano, no mês 4º, no dia 5º do mês. Ele é detalhista, ele fala a data, a hora. É como eu aqui, pedi para o Guto gravar, porque eu não quero esquecer. Ezequiel é detalhista, ele quer gravar tudo. Escreve o ano, a data, deixa tudo arquivado. Ele diz assim: olha, no mês 5º do mês, no mês 4º do dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram, presta atenção, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. Na terra dos caldeus, atente por isso, junto ao rio Quebar. E ele diz assim: ali esteve sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero que você entenda que esse texto indica que Ezequiel saiu da crise que iniciou lá na saída de Jerusalém. Ele diz no 5º ano.
5 anos depois, David, durou 5 anos a crise de Ezequiel, presta atenção. No 5º ano do rei Jeoaquim, significa que a crise de Ezequiel durou 5 anos. 5 anos ele viveu lamentando os seus esforços. 5 anos Ezequiel viveu pensando, lamentando, sei lá, reclamando, fazendo alguma coisa em sua crise de identidade. Depois de 5 anos, ele diz assim: eu vi visões de Deus. Quando ele diz que ele viu visões de Deus, isso significa para mim e para você que ele saiu da crise que ele havia começado lá em Jerusalém. Isso significa que a crise não venceu o profeta Ezequiel. Foi por um tempo até um pouco distante, que 5 anos para nós é muita coisa. A gente quer morrer com 5 anos. Ezequiel saiu da crise 5 anos depois. Imagine se Ezequiel continuasse na sua crise. Como que Deus falaria com ele, pelo amor de Deus? Entenda isso. Ele diz: eu vi visões de Deus. E eu não estava no conforto do templo em Jerusalém, no glamour daquele templo, nem naquela cidade santa dos sonhos. A cidade dos sonhos ficou para trás, o glamour do templo também ficou para trás, mas ele não foi vencido por aquela crise de identidade. 5 anos depois, Ezequiel se coloca de pé às margens do rio Quebar, lá em Babilônia, e diz: lá, junto dos cativos, como escravos, eu vi visões de Deus. Deus me visitou a mim. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo, mas eu quero te convocar em nome de Jesus para que você saia dessa crise hoje. Porque Deus tem algo especial para fazer na sua vida. A vida de Ezequiel, o ministério de Ezequiel, foi a coisa mais incrível que eu já li na história da Bíblia. Eu nunca vi algo tão incrível como a vida de Ezequiel, o ministério dele. Mas a crise quase venceu. Ele quase que não faz a vontade de Deus, porque ele viveu 5 anos de crise. Meu irmão, olhe para você mesmo. Que tipo de crise que você precisa abrir mão? Durante aqueles 5 anos, imagino eu, com a mente de pregador. O tempo todo, todos os dias, Deus olhava para Ezequiel, esperando Ezequiel ficar preparado para que ele pudesse se manifestar a ele novamente. Eu não quero falar sobre a vida de Ezequiel, seu ministério, eu já revelei a coisa mais incrível que eu já vi na Bíblia. Mas eu quero focar aqui no meu tema, a crise de identidade que Ezequiel viveu. Isso fica muito claro no texto bíblico. E nós estamos vivendo nesse patamar. Eu posso falar sem medo de errar. A maioria dos jovens estão presos em uma crise. Uma crise de personalidade, uma crise de existência, uma crise de identidade. Parou! E é isso que a crise quer que você faça. Pare. Literalmente pare. Enquanto Ezequiel estava preso, paralisado em sua crise, Deus estava de olho esperando ele recuperar. Que Deus tenha misericórdia de você e ache tempo na sua recuperação. Porque a mão de Deus está estendida sobre cada um de vocês e a intenção de Deus é realizar aquilo que Ele programou na vida de cada um de vocês. Agora, pelo amor de Deus, não dê trabalho para Deus. Recupere da sua crise, levanta a cabeça, fica de pé, sacode a poeira, repreende Satanás, manda ele para correr e deixa que Deus faça aquilo que é a sua vontade na sua vida. É no nome de Jesus que eu te peço.
Porque se nós ficarmos presos em nossas crises, entenda uma coisa, quem seremos nós? O que viemos fazer aqui? Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Como chegamos até aqui? Quem nos chamou? O que vai fazer a partir daqui? O que você vai fazer a partir desse retiro? De repente paira no coração de alguém, é só um momento de descontração. Não é não, meu irmão. Deus tem os seus propósitos. É muito além do que isso. Deus preparou algo especial para você nessa manhã também. Se nós ficarmos atentos ao chamamento de Deus, a nossa vocação, o nosso chamado, eu quero que você, a partir de hoje, saia daqui, saia desse retiro, livre de qualquer crise. E Deus possa usá-lo de uma maneira poderosa. Eu poderia descrever muitas crises no meu ministério que eu já vivi. Mas eu sempre orei e pedi, Deus, eu quero ser um gigante. Não é porque alguém fala de mim que eu vou parar. Eu vou continuar orando e buscando a tua presença para que o Senhor venha cumprir aquilo que é a tua vontade na minha vida. Você entendeu, meu irmão? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que a vontade de Deus nessa manhã é que você supere a crise que você está vivendo.